É muito bom poder estar com vocês. E hoje eu escolhi uma conversa para termos, sobre o casamento, sobre os relacionamentos, o porquê do casamento, E às vezes o porquê dos relacionamentos conturbados, os relacionamentos felizes e os relacionamentos aonde se vê o brilho de uma união bem comprometida com o amor mesmo, uma união exercida nas bênçãos de Jesus. Eu quero pedir que vocês fiquem comigo até no final desse vídeo, para que vocês encontrem nessa conversa, nessa palestra, aonde está o seu casamento. Em qual desses 5 tipos de casamento, que está o seu, para que você procure dentro desse comprometimento do matrimônio, encontrar a tua vivência melhor, ainda melhor, ou compreendendo tudo aquilo que você está vivendo. É muito importante que vocês compreendam que nesses 5 tipos de casamento que nós vamos apresentar e explicar, que o mais importante para que eles dê certo, para que o relacionamento seja de paz, seja de harmonia, vai depender de 1, 2 ou 3 maneiras de você agir e se ver para com os outros, que é o perdão, a compreensão, a resignação, a sabedoria e o respeito. São essas vivências desses sentimentos, são esses sentimentos que você nutrir dentro do seu casamento, que vai te proporcionar um relacionamento, um matrimônio mais harmonioso, vamos dizer assim. Nós vamos começar falando dos casamentos acidentais. Por que os casamentos acidentais? Porque o casamento acidental, muitas das vezes, puxa os 2 primeiros, o casamento acidental leva a você a adquirir, numa nova encarnação, o casamento provocional e o casamento, sacrificiais. Por quê? Porque esses 2 primeiros, incontestavelmente, estão ligados, relacionados um com o outro. O que é um casamento acidental? O casamento acidental é aquele que você casa com alguém que não estava no seu caminho, que você não tinha prova, que você não tinha afinidade, que você não planejou no plano espiritual, mas que você casou. Você fez uma curva na sua vida e casou. Casou por quê? Porque você viu nele uma possibilidade de interesse financeiro, uma atração física muito grande, a vaidade de ter ao seu lado uma pessoa
admirada por muitos, mas não amada por você, mas que lhe dava a vaidade, a ilusão de que ao lado daquela pessoa você estaria realizado. Isto é um casamento acidental. Então, o casamento acidental é aquele que vocês vão estar vivendo, mas um vai estar puxando para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Não vai existir nesse casamento acidental uma afinidade de pensamento, uma comunhão de pensamento. Não vai ter os mesmos prazeres, não vai compartilhar das mesmas alegrias. Será um casamento, um matrimônio, que pode durar 90 anos, mas nunca vai ser um casamento onde exista a felicidade. Vai estar sempre em primeiro plano entre os cônjuges, o interesse, né? Na maioria das vezes, ele tem uma durabilidade muito curta. Mas tem aqueles que persistem, né, em se dar bem, em continuar, ou até mesmo por vergonha de se separar, mantém o relacionamento. Ou também porque muitas das vezes é, né, uma forma de manter os interesses em comum. Mesmo não existindo amor, não existindo respeito, não existindo harmonia, comunhão de pensamento, mas existe um interesse material e físico que os mantém junto. Só que desses casamentos acidentais, independente de vocês desencarnar ao lado um do outro, de ter uma vida, de construir uma família, vocês infelizmente vão contrair o casamento provocacional, aquele que vem através das provas, né? Você casou com alguém que te humilha, que te causa agressão psicológica, agressão física, que trai você, que se acha superior a você e que faz do seu casamento não um matrimônio de harmonia, mas um matrimônio pesado, aonde um está sempre encontrando um motivo do erro do outro, um está sempre acusando o outro e na maioria das vezes levando a grandes discussões, a grande discordância. Constitui uma família, mas é uma família desarmonizada, uma família que está sempre com agressões, né? E principalmente o casal. É aquele casal que não tem carinho, que não tem respeito, que não respeita o direito do outro, que não respeita, né, os pensamentos do outro, que não respeita a dor do outro, o sentimento do outro. É um casamento onde existe um peso muito grande de desarmonia, de brigas violentas. Aí, para você viver num casamento desse, você tem que aprender, tem que viver o ensinamento de Jesus. Quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que não 7 vezes? Porque Pedro perguntou: será até 7 vezes, Senhor? Aí ele respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quantas das vezes você não precisa perdoar? Muito mais de 70 vezes 7. Não é verdade?
E dentro de um casamento de prova, se você não tem a sabedoria do perdão, esse casamento pode levar a um estágio da última e mais violenta das agressões físicas, que é o assassinato. Então, se você está vivendo um tipo de casamento desse, se você tem dentro de casa uma companheira ou um companheiro que vocês estão se agredindo verbalmente, fisicamente, sem dar importância ao livre-arbítrio do outro, sem respeitar, né, o espaço do outro, é melhor que você se separe. Que você deixe esta prova para uma próxima encarnação, onde você terá a oportunidade de já estar mais evoluído, mais esclarecido, mais preparado para exercer o perdão. Porque o casamento por prova, esse casamento é um casamento difícil, muito difícil. É um relacionamento insuportável de se viver, a não ser pelo amor a Deus, pela compreensão das leis de Deus e pela sabedoria do coração que já sabe perdoar. Se você não for capaz de perdoar uma traição, uma agressão física, uma agressão verbal, uma humilhação ou qualquer outro tipo de constrangimento que o seu companheiro ou a sua companheira faz com você e que isso está gerando brigas, agressões físicas, deixe para cumprir essa prova em uma próxima encarnação. Se separe antes que tome uma proporção maior e leve um para cada lado, mas de um jeito, por uma separação sofrida para os familiares de uma, dolorida para os familiares de outro, onde um vai se perder ainda mais, tá? Não queira forçar um casamento de prova se não existe a tolerância e a sabedoria do perdão. Nós temos também aqueles casamentos sacrificiais. O que é um casamento sacrificial? É aquele que um se sacrifica para que o outro cresça. Você teve na sua encarnação passada uma alma, né? Isso é um exemplo. Que você gostou muito, que você sentiu bem em estar com ela, mas era aquela pessoa parada, que levava sempre para reclamação, sempre para incompreensão, se achando vítima de tudo, se achando a pessoa mais sofrida do mundo, se achando que Deus não ama, que Deus não ouve por ela, não olha por ela, que Deus não exerce por ela misericórdia. Aquela pessoa vítima mesmo, mas que não sai do lugar para procurar melhorar, né? Então você foi uma pessoa que interagiu com a vida, que trabalhou, que procurou crescer espiritualmente, moralmente. Aí você cresceu e ela ficou cá embaixo, bem embaixo. E você foi para o plano espiritual, voltou numa nova encarnação e ela está sempre naquele vitimismo, deixando de crescer, deixando de progredir, só ficando cada dia mais distante de você. Então você que ama aquele espírito e que quer vê-lo, em nível igual com você, vai se comprometer no plano espiritual de tomá-la como esposa ou como esposo numa encarnação, na qual você vai se anular para ajudar a crescer, para reerguer esta alma, esse espírito que está estacionado no tempo. Então, para você será um sacrifício, porque você já está num grau bem acima, né? E você vai ter que nivelar mais ou menos com aquela pessoa
mas com sabedoria, apenas para puxá-la para cima junto com você. E muitas das vezes isso vai ser um sacrifício muito grande para aquele espírito de maior luminosidade, porque terá que baixar a sua vibração para entrar em um grau mais ou menos compatível, né? E vai fazer um esforço sobre-humano para aquela pessoa parar de reclamar, de se fazer de vítima, para aprender mais sobre Deus, para buscar nos conhecimentos, né, terreno, mais compreensão, mais estudo, passar a crescer, a sentir prazer com o conhecimento, a sentir prazer com o crescimento moral, espiritual. Então você, nessa encarnação, você vai fazer um sacrifício de ajudar aquele espírito que lhe é caro, que você ama. Existe até uma história que é contada no plano espiritual. Uma mãe que era sempre uma mulher, né, que amava a Deus, que era uma mulher que praticava caridade, uma mulher virtuosa. Teve o seu filho, foi uma boa mãe, deu os melhores ensinamentos e desencarnou. E o seu filho ficou aqui na Terra, esqueceu dos ensinamentos da mãe, entrou pela porta larga da vida, assumiu, né, uma vida de dinheiro fácil, sem compromisso, aonde achava que a esperteza o levaria bem alto. E leva, porque as pessoas que às vezes passam, né, de sabedoria e acaba exercendo alguns atos que não são lícitos diante de Deus, na Terra ele vive sim tempos de grandeza. Mas quando chega no plano espiritual, tudo isso lhe é cobrado. E esse filho fez tudo isso. E por mais que lá de cima a mãe tentasse alertá-lo, ele continuava no mundo errado, vivendo, né, erradamente no plano Terra. E um dia ele desencarnou. Ele foi assassinado. E ele, quando chegou no mundo espiritual, diante de tudo aquilo que ele viveu na Terra, de todas as trapaças que ele fez no plano Terra, ele foi para o umbral. E a mãe estava num plano de luz, num plano bem mais evoluído. E por amor àquele espírito, ela saiu do conforto da colônia onde estava, baixou sua vibração e foi para o umbral cuidar do seu filho. Então, o que ela fez? Ela fez um sacrifício de mãe, né? E você vai fazer um sacrifício conjugal. Você vai baixar sua vibração, mas não vai perder a sua sabedoria, nem a sua virtude. Você vai ser caridoso e vai levantar aquele espírito que ficou parado, estacionado no conhecimento, na evolução. Esse será o casamento de sacrifício, onde um carrega o outro, empurrando ele para frente, fazendo com que ele cresça nos conhecimentos, fazendo com que ele pare de se sentir vítima para querer ser amparo, fazendo com que ele saiba até onde vai os seus direitos, aonde começa o direito do seu semelhante, e ele vai ter uma encarnação, uma família, pela qual ele vai lutar, se desdobrar, e vai ser o quê? Vai ser a fonte de luz daquela família. E vai conseguir, com o sacrifício do amor, levar aquela alma um pouco mais acima. Se não para junto dele, mas pelo menos, mais ou menos igual. Para que da próxima ele já caminhe, para estar mais perto dele, né? daquela alma iluminada. Esse é o casamento de sacrifício. Se você está vivendo isso, tendo que carregar sua esposa, seu esposo, sendo o esteio da família, da casa, não se queixe não.
Isso significa que você está num casamento sacrificial. Num casamento onde você propôs no plano espiritual que seria a luz a iluminar a outra alma que tomaria você como marido, como esposa, para que ele crescesse para Deus, para que ele também se tornasse uma alma mais iluminada, um espírito mais esclarecido. Tá? Agradeça sempre a Deus, busque nele as forças para que não te falte nos momentos, porque não é bem um casamento assim com a maior felicidade do mundo, não. É um casamento assim que é até difícil, porque você tentar fazer alguém mudar de ideia não é fácil. E com a alma, com o espírito, não é diferente, né? Então, você fazer uma pessoa se interessar pelo conhecimento, pela evolução, pela evolução, não é fácil. Você não vai viver um relacionamento de pura harmonia, onde vocês vão estar sempre na comunhão, agindo com os mesmos prazeres, tá? Você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que buscar muita sabedoria junto a Deus, mas você vai conseguir viver ao lado dessa pessoa e vai conseguir levantá-la, se você segurar na mão de Deus e ter a certeza que você é capaz de viver, de amar, de respeitar a pessoa do jeito que ela é e tentar passar para ela todo o seu conhecimento, toda a sabedoria. Você vai passar por um casamento provacionais e sair vitorioso, levando consigo aquela alma que estava estacionada para um grau superior de evolução. Os casamentos sacrificiais, né? Você vai sair, vencer através do sacrifício essa vivência e vai levar consigo aquela alma. Eu falei errado, porque eu falei provacionais e não é sacrificiais. Quando você sacrifica a sua evolução, seu crescimento, as suas alegrias, para fazer com que o outro compreenda a necessidade da alegria, do aprendizado, da sabedoria, do perdão, do conhecimento e do amor a Deus. Isso é um mérito para você. Então não se sinta cansado. Se você assumiu esse compromisso é porque você é capaz. E o sacrifício que você está fazendo vai te dar ainda mais luz e vai proporcionar a luz para aquele que você ama, tá? Dos casamentos sacrificiais, muitas das vezes pode sair os casamentos afins, né? Daqui 4 reencarnações, aquela alma que você puxou um dia com todas as forças para que ele ganhasse sabedoria, para que ele procurasse a evolução, está à soltura e te ama e te é agradecido e quer ter com você um matrimônio, um casamento com mais harmonia, aonde ambos vão pensar, né, mais ou menos da mesma forma, aonde as alegrias serão as mesmas, os prazeres serão os mesmos. A família será aquela família harmoniosa, feliz, que todo mundo olha e fala: eu queria uma família daquela para mim. Esses são os casamentos entre os espíritos afins, né? Estão vivendo ali 2 almas que se amam, que gostam de estar juntos e que sentem prazer em receber no seu lar espíritos que Deus lhes confia como filho para construir uma família de amor, uma família onde existe respeito, onde existe amor, onde existe comunhão de pensamento, onde existe religiosidade e que se torna uma família, né? Um casamento feliz aqui no plano Terra. São esses casamentos de espíritos afins. E nós temos o 5º, que é o casamento transcendentais. O casamento transcendental é aquele casamento entre 2 espíritos iluminados.
que assumem no plano espiritual uma família, um casamento, uma família, para que juntos abrace a outros. Então é um casamento aonde as duas almas encarnadas, do marido e da mulher, são espíritos que combinaram no plano espiritual um matrimônio para ser o quê? Para ser luz na vida dos necessitados. É aqueles que vão estar sempre, marido e mulher, em comunhão de pensamento, em união de amor a Deus, não de religião, mas de amor a Deus, em amparo aos mais necessitados. Não vão medir esforços para auxiliar, para amparar, para dar o conforto do amor, através da palavra, através de uma doação material, através de uma paciência maior com aqueles que estão sofridos. Eles são realmente amparo. Eles vivem para acolher, para cuidar dos outros, tá? É um casal normal, mas que não existe neles vaidade, não existe vaidade do sexo, não existe aquela questão do apego às coisas materiais. Serão espíritos que vão um acolher o pensamento do outro e juntos vão acolher a todos quanto necessitar. Vão viver uma vida de marido e mulher? Sim, vão viver uma vida de marido e mulher. Mas será uma vida que onde o amor vai estar acima de todas as outras coisas. Porque eles vão se amar, vão amar os seus filhos, vão amar a sua família, mas vão amar a todos, porque verão em cada ser um irmão, um filho, um pai, uma mãe, um avô. Vão ver entre cada um familiar. O que é real, porque todos nós perante Deus somos filhos e perante Jesus irmão. Então, se somos todos filhos de Deus, somos o quê? Somos todos irmãos. E esse casal que tem um casamento transcendental, é aquele casal que veio junto, aquelas duas almas que estão juntos para cuidar, para ajudar, para amparar, para agasalhar os necessitados, tá? Não foi um casal que veio para viver a vaidade do mundo terreno, mas um casal que veio para viver o amor cristão, ou seja, o amor do qual todos somos irmãos. E sendo todos irmãos, eles vendo e sentindo, eles vão agasalhar a todos, tá? Nós falamos aqui de 5 tipos de casamento. E dentro desses 5 tipos de casamento, nós falamos do relacionamento que cabe dentro de cada um desses tipos de casamento, né? Você, agora, que já sabe em qual está o seu casamento, procure fazer o melhor por ele, porque você já não encontra mais sem esclarecimento. Você já não está caminhando no matrimônio às escuras. Você sabe qual o compromisso que você teve com a sua esposa, com o seu esposo, tá? Você não é uma vítima, né? Que você não é o mais iluminado, mas que cabe dentro de todo casamento o amor, o carinho, o respeito e o amor a Deus. Porque o amor a Deus é capaz de te fortalecer para todos os momentos. Sabe quando o seu casamento não te permite mais continuar, dando a você a possibilidade de um relacionamento
em outra encarnação para honrar, né, a sua prova contraída com aquele espírito. E que tudo isso é sabedoria perante a vida, perante o seu casamento, perante o seu companheiro ou a sua companheira. E dentro desses 5 tipos de casamento, que você saiba, a partir de agora que você ouviu essa conversa que estamos tendo, eu, você, o professor Eurípides, que você sabe agora o porquê dos acontecimentos na sua vida conjugal, no seu relacionamento, no seu amor. Aquele homem tão maravilhoso, aquela mulher tão maravilhosa que você amou desde o primeiro olhar e que foi o seu sonho casar-se com ele, e depois do casamento você descobriu que não era um príncipe encantado, mas um sapo. Você agora compreende qual a explicação para tudo isso, né? E dentro das explicações que o professor Eurípides nos concedeu nesta palestra de hoje, procure fazer do seu relacionamento o mais saudável possível, o melhor para você, o melhor para o seu companheiro, o melhor para os espíritos que Deus te confiou como filhos. Mas compreenda sempre que dentro desses 5 casamentos, que o mais importante vivenciado dentro de um casamento é o respeito. E se perder o respeito um pelo outro, se houve traição e você não consegue perdoar, não é as brigas constantes num casamento persistente, apenas por se envergonhar de dizer que é uma pessoa separada, não vale a pena, tá? Não vale a pena. A união de 2 almas num casamento tem que ser vivida com harmonia, vivida com sabedoria, aonde existam prazeres, porque a vida em si já nos oferece dificuldades. E se nós somos incapazes de ter um relacionamento que nos traga prazer, que nos traga prazer de ver o companheiro ou a companheira do nosso lado, chegar do trabalho ou sairmos para um lazer junto, aí não é mais um casamento que vale a pena. No livro dos Espíritos, como a gente já leu, né? E sabe que Allan Kardec faz pergunta e que o Espírito responde, Allan Kardec perguntou para ele o que ele achava do casamento. Ele respondeu que era uma instituição consagrada por Deus, né? Para que o homem crescesse e desse frutos. Aí Allan Kardec persiste na pergunta, e se o homem desistir do casamento? Aí ele respondeu, aí vocês vão estar voltando para o lado animal. Se não houver mais casamento, o homem vai estar voltando para o lado animal. Por quê? Porque o animal, raro, algumas exceções, tem um parceiro fixo, né? Os outros não. Agem, realizam lá seus atos sexuais por instinto, né? Apenas para a procriação da sua raça. O homem não. O homem é aquele que é capaz de ter um relacionamento, de ter um ato sexual por amor. Não estou falando de um casamento não independente, né, do tipo de união, mas que seja uma união saudável, aonde existe amor, respeito e afinidade. Eu não estou dizendo que você tem que casar no religioso para ser feliz, eu não estou dizendo que você tem que casar no civil para ser feliz, até mesmo porque cada país tem o seu conceito de união válida, né? Uns é o religioso, outros é o do civil, isso independe do país. O que prevalece mesmo no matrimônio é o amor, o carinho
e o respeito. E por quê? Por causa desses 5 tipos de casamento, tá? Porque nenhum casamento deve ser ou é para apenas dizer eu casei. O casamento deve ser realizado de uma forma de união, tá? A festa, o casamento religioso, o casamento civil te dá garantias. O religioso é tudo que uma mulher sonha, maravilhoso. Mas isso não é casamento, tá? É casamento, né? Ali, para os outros verem, para ter a ciência que a partir daquele dia você e aquele homem são marido e mulher. Mas o casamento deve estar além do físico, deve estar no sentimento, no prazer de ter aquela pessoa ao seu lado. Se o casamento não estiver dentro desses parâmetros, é melhor que se comece numa nova encarnação. E que os relacionamentos estão circunscritos no casamento acidental, no casamento por prova, no casamento por sacrifício, no casamento de espíritos afins e no casamento transcendental, que são casamentos realizados entre espíritos já com um certo grau de evolução para ser socorro e amparo no plano Terra. Relacionamento deve ser de harmonia, de respeito, de carinho. E para todos vocês que agora já estão cientes em qual dos casamentos você está, procure fazer o melhor por ele, tá? Procure ser feliz e fazer feliz aquela pessoa que está ao seu lado. Mas que lembre-se que a felicidade nem sempre é perseverar num casamento onde existe agressão, tanto verbal quanto física. Porque esse casamento, por provas, onde existe agressão física, onde existe agressão verbal, cria uma grande ferida afetiva, psicológica, que depois o espírito vai ter que ter várias encarnações, vários tratamentos, né, psicológicos para superar e para cicatrizar essas feridas. Então, que você não permita que o seu casamento te cause nenhum tipo de ferida afetiva, psicológica, para não marcar o seu espírito. Dê a você a oportunidade de ser feliz e fazer feliz, porque um casamento só pode ser construído na base do amor, do carinho, do respeito, da compreensão e do perdão, tá? Que Jesus abençoe a todos vocês, que eu possa ter falado, explicado, conscientizado vocês através da orientação de professor Eurípides com relação ao matrimônio, ao relacionamento conjugal de vocês, tá? Lembrando, o professor Eurípides pede para lembrar que o sexo faz parte do casamento, mas não é o casamento, tá? Que um casamento não pode ser vivido somente pelos prazeres do sexo. Fiquem todos com Jesus. Eu peço que deixe o seu joinha, né? Que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajude o canal do Grupo Espírita Irmão Franklin crescer e que Jesus possa dar a cada um sabedoria, discernimento para viver a vida da melhor forma dentro daquela que é a vontade de Deus para cada um. Fiquem todos com Jesus.